de transformar seu porão em um refrigerador natural, a converter o sal em um assassino de bactérias. Este é o seu guia prático para dominar 15 técnicas de conservação ancestrais que superam muitos métodos modernos. Alguns de vocês talvez se lembrem de nossos episódios sobre alimentos de sobrevivência esquecidos e preservação ancestral. E muitos fizeram a mesma pergunta crucial. Isso é incrível, mas como eu realmente faço isso em casa? Pois bem, aqui está a sua resposta prática. Vamos direto ao ponto e começar com um pouco de química culinária básica. Estamos prestes a mergulhar em seus princípios. Estamos prestes a fazer uma aliança com as bactérias, as do tipo benéfico, para criar alimentos que se tornam ainda mais nutritivos com o passar do tempo. A fermentação funciona através de uma deterioração controlada, onde micróbios benéficos assumem o controle dos seus vegetais e os transformam em verdadeiras usinas de preservação, capazes de durar meses enquanto se tornam mais nutritivos. É mais simples do que você imagina. Comece com 2,3 kg de repolho fresco e pique-o uniformemente. Isso garante que os pedaços fermentem no mesmo ritmo. Salpique 3 colheres de sopa de sal marinho e então comece a massageá-lo com as mãos, como se estivesse sovando uma massa. Continue por 10 a 15 minutos até o repolho amaciar e você ver uma poça de líquido se formar no fundo. Essa salmoura é sua melhor amiga. Acondicione o repolho salgado firmemente em potes de vidro de boca larga, pressionando-o com força para eliminar bolhas de ar. A salmoura deve cobrir o repolho em pelo menos 2,5 cm. Se não cobrir, complete com um pouco mais, usando apenas 1 colher de sopa de sal por xícara de água filtrada. É aqui que a maioria das pessoas erra. O repolho exposto ao ar irá mofar. Portanto, garanta que tudo permaneça submerso. Use pesos de fermentação, pedras limpas ou até mesmo um saco plástico com fecho hermético, cheio de salmoura, para mantê-lo pressionado. Cubra o pote com uma tampa solta ou um pano de queijo para permitir que os gases escapem. Agora, deixe-o descansar em temperatura ambiente por 3 a 7 dias. Você notará a formação de bolhas, o que é um bom sinal. Significa que as bactérias benéficas estão fazendo seu trabalho. Comece a provar por volta do 3º dia e assim que atingir o seu nível de acidez preferido, transfira-o para a geladeira. A fermentação desacelera, mas nunca para completamente. O que está acontecendo aqui é a defesa natural em ação. As bactérias boas estão produzindo ácido lático, reduzindo a acidez a um nível tão baixo que os micróbios nocivos não conseguem sobreviver. Elas também estão liberando enzimas e micronutrientes que auxiliam na digestão e fortalecem o seu sistema imunológico. E quando você se sentir confortável, eleve o nível. Experimente o quinte. A técnica é a mesma, mas substitua o repolho por acelga e adicione flocos de pimenta coreana, alho, gengibre e molho de peixe. A explosão de sabor vale a pena, assim como a comunidade microbiana que você construiu. Cada mordida entrega bilhões de organismos benéficos que continuam trabalhando pela sua saúde muito tempo depois de você ter terminado de comer. Se você gostou desta jornada, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Ainda temos muitas histórias incríveis da natureza pela frente, que continuam a agir em seu benefício muito depois da refeição ter terminado. A cura com sal é uma questão de precisão. Feita corretamente, ela entrega resultados que competem com cortes artesanais, pelos quais você pagaria $40 em um açougue. Se errar, o resultado será uma bagunça salgada e estragada, imprópria e perigosa para o consumo. Isto é o que você precisa: uma balança digital, sem estimativas a olho, sal grosso, pó de praga número 1, facilmente encontrado online
e um recipiente não reativo. É só isso. Vamos fazer bacon. Comece com uma barriga de porco de 3 libras e pegue sua calculadora. Você precisará de exatamente 3 colheres de sopa de sal grosso por libra, totalizando 9 colheres de sopa. Adicione uma colher de chá de pó de praga número 1 para as 3 libras inteiras. Misture bem com as mãos até que cada grão esteja uniformemente distribuído. Agora, cubra a barriga de porco, como se estivesse fazendo uma massagem de sal. Pressione em cada fenda. Coloque-a em seu recipiente, feche bem e leve à geladeira. Durante os próximos 7 dias, vire a peça uma vez por dia. Programe um alarme, pois pular um único dia pode arruinar sua cura. Após uma semana, enxague todo o sal em água fria, seque com batidinhas e deixe secar ao ar por 2 a 4 horas, até que a superfície fique pegajosa. Essa camada pegajosa? Ela é chamada de película, um escudo natural que sela o sabor e ajuda a preservar por mais tempo. Você a verá novamente mais tarde, quando chegarmos à defumação, onde ela desempenha um papel ainda maior. O que acabou de acontecer? Você reduziu o teor de água de 70% para 35%, criando uma fortaleza salina onde as bactérias não conseguem sobreviver. Você não apenas fez bacon, você o tornou estável para armazenamento. E o bacon é apenas o começo. Essa técnica funciona com pato, carne bovina, peixe e muito mais, cada um com suas próprias proporções de cura e perfis de sabor. O sal transforma os alimentos através da química. Mas, e se fosse possível preservar produtos frescos sem alterá-los de forma alguma? É exatamente isso que a conservação em adegas subterrâneas proporciona, utilizando a própria terra como sua parceira na preservação. É como instalar uma geladeira que funciona com base na física, em vez de eletricidade. Seus ancestrais usaram este método para manter os alimentos frescos por até 1 ano e, com alguns ajustes inteligentes, você pode fazer o mesmo. Comece localizando o ponto mais frio e escuro do seu porão, geralmente o canto nordeste, onde o sol nunca bate. O objetivo é uma temperatura entre 32 e 40 graus Fahrenheit, com a umidade oscilando em torno de 85 a 95%. Sem porão? Sem problemas. Uma garagem sombreada, um armário grande ou até mesmo um cooler enterrado podem imitar essas mesmas condições. A ventilação é fundamental. Instale 2 canos simples, um na parte inferior para trazer ar frio e outro na parte superior para expelir o ar quente. Esse fluxo de ar passivo impede o acúmulo de dióxido de carbono e evita que seus alimentos sufoquem. Mas é aqui que tudo fica interessante. Diferentes vegetais se comportam de maneiras muito distintas no subsolo. As batatas são temperamentais. Elas exigem escuridão total, pois até mesmo um resquício de luz as tornará verdes e tóxicas. Armazene-as em caixas perfuradas, encamadas com jornal, e verifique-as semanalmente. Uma única batata podre pode estragar o lote inteiro. Cenouras e beterrabas preferem umidade. Elas permanecem crocantes por meses quando embaladas em caixotes de madeira cheios de areia levemente úmida. A areia mantém os níveis de umidade estáveis e impede que os vegetais se toquem. E as maçãs? Elas são as divas da adega. Embrulhe cada uma individualmente em jornal. Parece excessivo, mas funciona. Armazene-as em sacos plásticos perfurados e mantenha-as longe das batatas. As maçãs liberam gás etileno que faz as batatas brotarem descontroladamente. O repolho recebe seu próprio tratamento. Puxe-o da terra com as raízes ainda presas e pendure-o de cabeça para baixo. Ou enrole as cabeças em jornal e empilhe-as em caixas. De qualquer forma, você terá repolho fresco até o auge do inverno. E aqui está o grande segredo. Cada vegetal
se comporta de maneira diferente durante o armazenamento. Alguns emitem gases que aceleram o amadurecimento, enquanto outros são sensíveis a esses mesmos gases. Quando você aprende a espaçá-los com sabedoria, mantendo as maçãs longe das batatas, por exemplo, você não está apenas armazenando comida, está gerenciando um pequeno ecossistema subterrâneo. Esta pode ser uma das mais antigas técnicas de armazenamento de alimentos. Esta pode ser uma das mais antigas técnicas de preservação de alimentos do planeta. Um método nascido do fogo, refinado pelo tempo, e ainda hoje utilizado em tudo, desde preparações de sobrevivência a churrascos de quintal. A defumação não apenas dá sabor ao alimento, ela remove a umidade, reveste-o com compostos protetores e o preserva através da química da madeira e da chama. A melhor parte? Você não precisa de um defumador sofisticado. Uma churrasqueira básica, tipo chaleira Weber, funciona perfeitamente com a configuração correta. Comece criando uma zona de fogo dupla, carvão de um lado, nada do outro. No lado frio, coloque uma forma de alumínio cheia de água. Isso adiciona umidade e impede que o alimento seque rápido demais. Em seguida, mergulhe suas lascas de madeira por 30 minutos antes de adicioná-las ao carvão. A nogueira americana confere um sabor defumado intenso. Macieira e cerejeira são mais suaves e doces, ótimas para aves ou peixes. Para a defumação a frio, mantenha a temperatura entre 80 e 90 graus Fahrenheit. Ela preserva sem cozinhar, tornando-a ideal para peixes curados em salmoura. Use um tubo ou gerador de fumaça para produzir uma fumaça constante com calor mínimo por um período de 8 a 24 horas. Você verá uma superfície pegajosa se formar na carne, a película. Ela ajuda a absorver a fumaça e a criar uma barreira contra a deterioração, assim como vimos com a cura a sal. É o filme plástico da natureza e seu maior aliado na arte da defumação. A defumação a quente opera entre 225 e 250 graus Fahrenheit. Ela cozinha enquanto preserva. Mantenha as temperaturas estáveis usando sua configuração de 2 zonas e adicione lascas de madeira uma vez por hora durante as primeiras 4 horas. Não mais que isso. Defumar em excesso deixa o alimento amargo. A bandeja de água ajuda a manter o equilíbrio da umidade, para que a textura permaneça perfeita. A verdadeira mágica está na própria fumaça. À medida que a madeira queima, ela produz mais de 400 compostos diferentes, fenóis, aldeídos, ácidos orgânicos, que aderem à superfície do alimento. Eles não apenas adicionam sabor, eles criam um escudo invisível que mata bactérias e retarda a deterioração. E sim, se você já grelhou algo e pensou, nossa, esta carne está incrível, parabéns! Você já estava usando a química da preservação ancestral, apenas não sabia. Quanto à segurança, nunca use pinho, cedro ou madeira tratada sob pressão. Essas madeiras contêm toxinas e resinas que você não quer perto da sua comida. E sobre a vida útil, peixe defumado a frio dura de 2 a 3 semanas na geladeira. Carnes defumadas a quente permanecem boas por cerca de 1 semana. Um charque devidamente defumado pode durar até 2 meses em temperatura ambiente. Para o nosso próximo método, vamos explorar outra técnica igualmente fascinante. Para o nosso próximo método de conservação de alimentos, deixamos o drama de lado e assumimos o controle. A desidratação usa um calor suave e constante para remover silenciosamente a umidade, enquanto sela os nutrientes no lugar. O resultado? Alimentos que duram anos e têm a aparência de uma ração de sobrevivência. E a melhor parte? Você não precisa de equipamentos caros. Um desidratador de $60 funciona perfeitamente. Ou simplesmente use seu forno na temperatura mais baixa. No clima certo,
Até a luz do sol é suficiente, se você tiver o tempo, o clima favorável e a paciência para não beliscar o alimento durante o processo. As frutas são o ponto de partida para a maioria, e o preparo faz toda a diferença. Descaroce e corte maçãs em rodelas de 1/4 de polegada, mergulhando-as em suco de limão para evitar que escureçam. Frutas vermelhas maiores precisam de um branqueamento rápido em água fervente para romper a casca. Já os frutos de caroço são cortados ao meio, sem o caroço, e posicionados com o lado do corte para cima, para evitar que pinguem durante a secagem. Os vegetais exigem um tratamento próprio. Corte os tomates ao meio, salpique sal e deixe-os descansar por 30 minutos para liberar umidade. Cogumelos, basta limpar e fatiar uniformemente. As ervas devem ser colhidas antes de florescerem para capturar sua potência máxima. A secagem de carne funciona igualmente bem, especialmente para o charque. Fatia finamente, remova toda a gordura visível e marine-a previamente para adicionar sabor e segurança. Em seguida, seque-a entre 145 e 155 graus Fahrenheit, até que fique firme e com uma textura de couro. A temperatura é crucial. Ervas devem secar entre 95 e 105 graus Fahrenheit para preservar seus óleos. Vegetais, entre 125 e 135 graus Fahrenheit, para um equilíbrio entre velocidade e nutrientes. As frutas suportam de 135 a 145 graus Fahrenheit, protegidas por seus açúcares naturais. Feito da maneira certa, os sinais são inconfundíveis. As frutas devem ter uma textura de couro, mas sem estarem pegajosas. Os vegetais devem se partir com um estalo seco ao serem dobrados. E o charque? Ele deve rachar, mas não se quebrar ao meio. Para o armazenamento, resfrie tudo completamente antes de selar em recipientes herméticos com absorvedores de oxigênio. Guarde-os em um local fresco e escuro, e seus alimentos desidratados podem durar de 1 a 2 anos, ou até mais, se mantidos secos. 450 gramas de tomate encolhem para menos de 60 gramas, uma perda de água massiva, com quase toda a nutrição intacta. Um combustível denso e portátil que mantém sua despensa abastecida sem ocupar espaço ou estragar. Nem todo método de preservação busca remover a umidade. Alguns, na verdade, a aprisionam por completo. O confit, um método nascido nas cozinhas do sudoeste da França, faz exatamente isso. Ele envolve o alimento em um banho de gordura cozido lentamente, criando uma barreira hermética onde o tempo desacelera e as bactérias não conseguem entrar. Hoje é considerado gourmet. Originalmente, era uma questão de sobrevivência. O princípio da preservação em gordura é simples, mas poderoso. Em vez de combater as bactérias com calor ou acidez, o confit bloqueia o oxigênio. Sem ar, sem água, sem deterioração. As pernas de pato são a escolha tradicional. Tempere-as com sal, folhas de louro e tomilho e deixe-as descansar durante a noite na geladeira. Isso extrai umidade e intensifica o sabor. Em seguida, aqueça a gordura de pato suavemente a 200 graus Fahrenheit. Você pode comprá-la ou prepará-la em casa. Mergulhe as pernas de pato curadas por completo e mantenha esse calor baixo por 2 a 3 horas, até que a carne fique macia o suficiente para se desfazer com um garfo. É um cozimento lento e suave, não uma fervura. Depois de cozido, transfira tudo para recipientes, garantindo que cada pedaço permaneça totalmente submerso na gordura. Até mesmo uma pequena bolha de ar pode convidar à deterioração. Feito corretamente, o confite de pato pode durar 6 meses ou mais na geladeira e só melhora com o tempo. A ciência por trás é de uma elegância primorosa. A gordura quase não contém água
e cria uma vedação hermética. As bactérias precisam de oxigênio e umidade para se proliferar. Remova esses dois elementos e a carne se torna estável. Enquanto isso, enzimas naturais continuam a quebrar o tecido conjuntivo, tornando a textura ainda mais macia durante o repouso. E isso não se aplica apenas à carne. O confite de alho envolve cozinhar dentes inteiros em azeite de oliva em fogo baixo até ficarem macios e dourados. Armazenados submersos, eles duram por meses. Transformam-se em uma pasta potente, adocicada e aromática, que derrete no pão ou se mistura em molhos. Algumas técnicas de preservação foram desenvolvidas em diferentes partes do mundo. Alguns métodos de conservação isolam os alimentos do mundo exterior. O vinagre adota uma abordagem diferente. Ele parte para a ofensiva. Esta é a conservação por ácido, um sistema de defesa químico afiado que não apenas previne a deterioração, mas a desmonta. O vinagre é a estrela aqui e funciona por causa de um ingrediente-chave, o ácido acético. Para a conservação, use sempre vinagre com no mínimo 5% de acidez. Verifique o rótulo. Qualquer concentração inferior a 4% pode permitir a sobrevivência de micróbios perigosos. O vinagre branco destilado é confiável e forte. O vinagre de maçã adiciona complexidade e profundidade. Nunca dilua abaixo desse limite, a menos que a receita permita especificamente. Quer começar? Aqui está uma conserva rápida e simples. Posicione vegetais firmes, como pepinos ou cebolas, e acomode-os em potes esterilizados com endro, alho e grãos de pimenta. Aqueça partes iguais de vinagre e água, adicionando uma colher de sopa de sal por xícara de líquido. Despeje a salmoura quente sobre os vegetais, deixando um espaço livre de meia polegada. Se quiser que durem mais do que algumas semanas, processe os potes em banho-maria fervente por 10 minutos. Essa vedação a vácuo bloqueia contaminantes e resulta em conservas estáveis que podem durar de 2 a 5 anos sem abrir. O que torna o vinagre tão poderoso? Ele reduz o pH para abaixo de 4,0, uma faixa onde a maioria dos patógenos simplesmente não consegue sobreviver. Ele também extrai a umidade dos vegetais por osmose, substituindo-a por ácidos e especiarias que enrijecem as paredes celulares e aprofundam o sabor. Ácidos diferentes criam efeitos diferentes. O ácido lático confere uma acidez acentuada. O ácido cítrico, como o do suco de limão, é mais vibrante e com notas cítricas proeminentes. O ácido lático da fermentação traz uma acidez mais branda e complexa. Cada um tem seu próprio poder de conservação e seu próprio sabor característico. Vegetais são candidatos clássicos, mas são apenas o começo. Ovos em conserva podem durar meses em uma salmoura bem equilibrada. E peixes em conserva, como o gravlax escandinavo curado em vinagre e endro, desenvolvem um sabor intenso, enquanto permanecem seguros para consumo por semanas. A verdadeira beleza da conservação por ácido é que ela não apenas impede a deterioração, mas cria alimentos inteiramente novos. Com o tempo, o ácido continua a atuar na estrutura do que foi conservado, amaciando texturas e sobrepondo sabores de uma forma que só melhora com o envelhecimento. Melhora com a idade. Em 2003, trabalhadores de um oleoduto na Geórgia desenterraram uma tumba de 5.500 anos, pertencente a uma nobre. Lá dentro, havia jarros de cerâmica contendo o mel mais antigo já descoberto, ainda dourado, ainda doce e, aparentemente, ainda perfeitamente comestível. A ciência por trás de tudo isso permanece válida até hoje. O mel possui apenas de 17 a 18% de umidade, um nível baixo demais para sustentar a vida bacteriana. Seu pH natural varia entre 3,5 e 4, ácido o suficiente para repelir a maioria dos patógenos. E graças a uma enzima chamada glicose oxidase,
ele produz vestígios de peróxido de hidrogênio, o mesmo composto usado em kits de primeiros socorros para limpar feridas, conferindo-lhe um poder antimicrobiano intrínseco. Para conservar frutas, basta submergir fatias limpas e secas em mel cru. Maçãs, peras e frutas de caroço funcionam maravilhosamente bem. Com o tempo, o mel substitui a umidade da fruta, ao mesmo tempo que intensifica seu sabor em uma doçura profunda e concentrada. Conservar carne pode parecer incomum, mas é um método de conservação antigo e eficaz. Cubra completamente cortes limpos com mel, garantindo que nenhuma superfície fique exposta ao ar. Armazene-os em recipientes vedados. O mel cria um ambiente anaeróbico e ácido que bloqueia bactérias nocivas. Ervas? Melhor ainda, adicione alecrim, tomilho ou sálvia frescos. O mel extrai seus compostos ativos enquanto previne a degradação. O que se obtém é uma infusão herbal doce, que funciona tanto como remédio quanto como uma explosão de sabor. A regra de ouro? Submersão total. Se qualquer parte do alimento ficar exposta ao ar, a deterioração ainda pode ocorrer. E não pule a esterilização dos seus recipientes. Até mesmo o mel precisa de um começo limpo. Variações modernas incluem gengibre conservado em mel, que dura por anos, alho fermentado em mel com uma profundidade umami marcante, e limões em conserva usados na culinária do Oriente Médio para realçar ensopados e assados. Já exploramos a fumaça e o fogo, mas e aquilo que eles deixam para trás? A cinza macia, acinzentada e esquecida, talvez seja a ferramenta de preservação mais subestimada na história da humanidade. E embora pareça algo simples, ela mantém alimentos seguros há milhares de anos, das terras altas dos Andes aos desertos da África. A preservação com cinzas funciona criando um escudo alcalino, um ambiente de pH elevado onde as bactérias da decomposição não conseguem sobreviver. E os nutrientes não apenas duram, eles melhoram. O processo começa com a produção de lixívia. Encha um recipiente com cinzas de madeira de lei. Carvalho, faia ou bordo são as melhores. Despeje água e deixe em infusão por 24 horas. Coe o líquido. Esta é a sua solução de lixívia, rica em hidróxido de potássio, um composto alcalino natural que eleva o pH e cria um ambiente hostil para as bactérias. Um dos seus usos mais antigos? A preservação de ovos. Submerja ovos frescos em água de cal, feita a partir da lixívia de cinzas de madeira. A solução alcalina endurece a membrana externa da casca e bloqueia a entrada de bactérias. Armazenados corretamente, esses ovos podem durar de 6 a 12 meses em temperatura ambiente. Na Mesoamérica, essa técnica evoluiu para a nixtamalização. O milho seco é deixado de molho na lixívia até que sua casca se solte. O processo não apenas preserva o grão, ele libera niacina, aumenta o teor de cálcio e transforma o milho simples em canjica, um alimento básico nutritivo que se conserva por anos. Até mesmo a carne pode ser preservada dessa forma. Pedaços frescos são cobertos com uma fina camada de cinza e depois embrulhados em cascas de árvores ou folhas. A cinza extrai a umidade, eleva o pH e forma uma barreira protetora. Essa técnica sustentou culturas nômades por todos os continentes, muito antes da invenção da refrigeração. Mas é preciso cuidado, pois a cinza é poderosa. A lixívia de cinzas de madeira é cáustica. Use sempre luvas e jamais utilize recipientes de alumínio, que reagem perigosamente com substâncias alcalinas. Limite-se a usar apenas cinzas limpas, de madeira de lei e sem tratamento. A preservação com cinzas realiza 3 feitos de uma só vez. Remove a umidade, mata bactérias ao elevar o pH acima de 10 e adiciona minerais essenciais como potássio e cálcio,
transformando um subproduto do fogo em uma ferramenta de sobrevivência. Muito antes da eletricidade, dos potes de vidro e da refrigeração, existia a argila. Em lares antigos, da Índia ao Oriente Médio, as pessoas não apenas cozinhavam em potes de barro. Elas armazenavam água, grãos, laticínios e hortaliças por meses, não por nostalgia, mas porque funcionava. Vasos de argila não esmaltada são máquinas de preservação naturais. Eles se resfriam por meio do resfriamento evaporativo, à medida que a água se infiltra por poros microscópicos e evapora do lado de fora. A temperatura interna cai de 10 a 15 graus, mesmo sob um calor escaldante. Isso cria uma forma simples e confiável de refrigeração natural. Para armazenar grãos, usavam-se grandes potes de argila com tampas bem ajustadas. Adicionavam-se camadas de folhas de louro, folhas de nim ou um pouco de terra de diatomáceas, um pó natural feito de algas fossilizadas que desidrata os insetos ao contato. A argila mantém a umidade estável, enquanto as folhas aromáticas e o pó formam uma barreira livre de químicos contra pragas. Feito corretamente, os grãos podiam durar de 2 a 3 anos. Frutas e vegetais exigem uma configuração diferente. Forrava-se o pote com areia limpa ou serragem, e os produtos eram dispostos em camadas, com mais areia entre cada uma, antes de selar o recipiente. A areia absorve o excesso de umidade e a argila equilibra a umidade do ar. Juntos, eles prolongam drasticamente a vida útil dos alimentos, sem eletricidade. A argila também desempenha um papel fascinante na conservação de laticínios. O leite cru, armazenado em recipientes não esmaltados, fermenta lentamente ao interagir com o microbioma natural da argila. O resultado? Laticínios ácidos e ricos em nutrientes que duram semanas sem refrigeração e desenvolvem uma complexidade de sabor impossível de obter com o leite pasteurizado. Até a água permanece mais fresca na argila. Enquanto repousa dentro do pote, as paredes porosas filtram impurezas e liberam oligoelementos que inibem o crescimento bacteriano. O resultado é uma água que se mantém mais fria, mais limpa e com um sabor melhor. Apenas um aviso: potes de argila novos precisam ser curados. Deixe-os de molho por 24 horas. Esfregue com sal e repita o processo até a água sair limpa. Isso remove quaisquer resíduos da fabricação e abre os poros para que funcionem corretamente. A argila não apenas armazena o alimento, ela respira com ele, o resfria, o purifica e faz isso há mais de 9.000 anos. A maioria das técnicas que exploramos até agora depende de forças naturais: fogo, sal, ácido, tempo. Esta, no entanto, é diferente. Este método é diferente. A preservação por pressão utiliza a força mecânica bruta, peso, colapso e compressão para remodelar os alimentos, expulsar a umidade e formar blocos de nutrientes densos e estáveis. É um processo menos elementar, mais projetado, mas não menos eficaz. A prensagem de queijo é um dos exemplos mecânicos mais antigos. A coalhada fresca contém cerca de 80% de umidade, uma quantidade excessiva para o armazenamento. Ao aplicar uma pressão constante, por um período de 12 a 24 horas, o soro é removido, formando rodas compactas de queijo que podem ser maturadas por meses ou até mesmo anos. Não é necessário equipamento sofisticado. Uma prensa caseira pode ser feita com 2 tábuas de corte, um pano de queijo, alguns grampos tipo C e pesos básicos. Comece com uma pressão leve, de 5 a 10 libras, e aumente gradualmente até atingir de 40 a 50 libras para queijos duros. As frutas também se beneficiam da pressão. Ao fazer couro de fruta, o purê é espalhado em bandejas de desidratador
e depois prensado com malhas ou telas para remover bolhas de ar e garantir uma secagem uniforme. O resultado é uma tira de energia flexível e densa em nutrientes, rica em açúcares naturais e fibras, que pode durar mais de 1 ano se armazenada corretamente. É um dos alimentos portáteis mais antigos de que se tem registro. Mas quando a energia de origem vegetal não era suficiente, os povos indígenas criaram algo ainda mais compacto e durável: o pemmican. Feito ao socar carne seca e gordura derretida até formar uma pasta espessa, e então comprimido em tijolos compactos, o pemmican foi projetado para uma durabilidade extrema. Podia ser armazenado por meses, até anos, e era tão denso que se tornava à prova d'água, capaz de flutuar para atravessar rios. Uma única ração podia sustentar um caçador ou viajante por dias. Versões modernas podem usar processadores de alimentos, mas a etapa final não mudou. Prensá-lo firmemente, remover o ar e selá-lo contra o tempo. Até mesmo os vegetais se beneficiam da compressão. Repolho para chucrute, pepinos antes da conserva e berinjela antes da secagem. Prensá-los remove o excesso de água, concentra o sabor e reduz o risco de deterioração durante a fermentação ou desidratação. A preservação por pressão funciona porque remove as 2 maiores ameaças à vida de prateleira: o ar e a água. O que resta é compacto, resiliente e nutricionalmente denso. Um sistema de sobrevivência construído através da compressão, antes do surgimento de técnicas laboratoriais. Nutricionalmente denso, um sistema de sobrevivência forjado pela compressão. Muito antes de equipamentos de laboratório e câmaras de vácuo, agricultores de alta altitude nos Andes descobriram uma forma de liofilizar alimentos usando nada além do clima. Era a preservação através do ambiente. Noites frias, dias quentes e o tempo. Este método, ainda utilizado hoje, transforma colheitas comuns em um alimento de sobrevivência leve, que pode durar décadas e se reidratar quase como se estivesse fresco. E o processo funciona assim. Os alimentos são fatiados finamente, com no máximo 1/4 de polegada de espessura, e espalhados sobre telas elevadas. À noite, as temperaturas congelantes rompem as paredes celulares. Durante o dia, o descongelamento libera umidade como vapor, pulando completamente a fase líquida. É uma forma natural de sublimação, onde o gelo se transforma diretamente em gás, o que impede a estrutura do alimento de se desintegrar. As batatas são ideais para esta técnica. Fatie, espalhe-as e deixe os ciclos de congelamento e descongelamento agirem por 7 a 10 dias. O resultado é o chunhol, um alimento tradicional andino tão seco e durável que pode permanecer comestível por 20 anos ou mais, quando mantido seco. A carne também funciona, mas precisa ser fatiada ainda mais fina, com no máximo 1/8 de polegada. Conforme liofiliza, ela encolhe para 10% de seu peso original, mas, ao reidratar, revela uma textura e um sabor surpreendentemente frescos. A liofilização moderna imita esse processo usando um freezer horizontal e um desidratador. Primeiro, congele o alimento completamente e, em seguida, transfira-o para um desidratador na configuração mais baixa. À medida que os cristais de gelo pulam a fase líquida e se transformam diretamente em vapor, o alimento seca sem desmoronar ou ficar com uma textura de couro. Mas um alimento liofilizado só é tão bom quanto seu armazenamento. Mantenha-o selado com absorvedores de oxigênio, dessecantes e embalagens a vácuo. Feito corretamente, esses alimentos podem durar de 25 a 30 anos, com a textura e os nutrientes quase intactos. A verdadeira vantagem? A liofilização preserva a estrutura celular do alimento, enquanto a desidratação comum frequentemente encolhe e endurece,
Os alimentos liofilizados mantêm sua forma, textura e elasticidade. Assim, ao adicionar água, eles se reidratam de forma mais próxima à sua forma original, em vez de apenas amolecerem, mantendo-os muito mais próximos de sua forma original, em vez de apenas amaciá-los. Já vimos isso antes, a preservação por submersão. O confite usava gordura para bloquear o ar e as bactérias. O óleo faz o mesmo, mas com benefícios adicionais. Ele infunde sabor, transporta nutrientes e se torna parte do prato. Ao selar o alimento em óleo, você cria um ambiente anaeróbico, um lugar onde o oxigênio desaparece e as bactérias que causam a deterioração não conseguem se desenvolver. O óleo não apenas protege, ele transforma. Ele extrai aromas, amacia texturas e transforma ingredientes conservados em adições repletas de sabor para refeições futuras. O azeite de oliva é a escolha principal, especialmente o azeite de oliva light ou puro, que resiste melhor ao tempo. O extra virgem é ótimo para armazenamento de curto prazo na geladeira, mas oxida mais rápido e solidifica em temperaturas mais frias. Comece com as ervas. Limpe-as completamente. Seque-as por inteiro e coloque-as em potes esterilizados. Cubra totalmente com azeite de oliva, pressionando para remover quaisquer bolhas de ar. Armazenadas na geladeira, ervas como alecrim, tomilho ou manjericão permanecem vibrantes e aromáticas por 6 meses ou mais. O queijo é outro candidato ideal. Submerja pedaços de queijo duro em azeite de oliva com ervas e especiarias. O azeite bloqueia a perda de umidade, previne o mofo na superfície e infunde um rico sabor mediterrâneo que se aprofunda com o tempo. Você provavelmente já viu isso em empórios ou lojas especializadas. Peças de queijo flutuando em óleo dourado, salpicado com alecrim ou pimenta. Isso não é apenas estético, é a preservação de longo prazo em ação. Dê um passo extra. Branqueie-os brevemente em água fervente por 1 a 2 minutos. Depois, mergulhe-os em água com gelo e escorra completamente. Embale em potes, cubra com óleo e processe em banho-maria fervente. Isso cria um selo a vácuo e os torna estáveis na prateleira por anos. Algumas das conservas mais saborosas combinam óleo com desidratação. Tomates secos ao sol, por exemplo, são parcialmente desidratados, até ficarem com uma textura de couro, e então embalados em óleo, com alho e ervas. O óleo evita o ressecamento excessivo enquanto intensifica o sabor. Mas, com a preservação em óleo, a segurança é inegociável. Alimentos de baixa acidez, submersos em óleo, podem se tornar perigosos se o pH não for devidamente controlado. Sempre acidifique com vinagre ou ácido cítrico para baixar o pH para menos de 4,6, o ponto de corte onde o botulismo não consegue mais sobreviver. Para ter certeza, use tiras de teste de pH ou um medidor digital. Ambos são acessíveis e fáceis de encontrar online. Verificar o seu pH leva segundos e garante que suas conservas caseiras permaneçam seguras para armazenamento de longo prazo. Então, o que o óleo realmente faz? Ele forma uma barreira física. Ele preserva vitaminas lipossolúveis como A, D, E e K. Ele se torna um meio rico em sabor que absorve e devolve a essência dos ingredientes ao longo do tempo. Um método de preservação que também aprimora o prato final. Existe um método de preservação que, ao mesmo tempo, aprimora o prato final. Elas têm um aroma delicioso, um sabor ainda melhor. Mas as especiarias possuem um terceiro superpoder, um que a maioria das pessoas ignora. Elas preservam. Por milhares de anos, as especiarias não foram usadas apenas para dar sabor à comida. Elas eram usadas para protegê-la. Muitas culturas as adicionavam às receitas não apenas pelo gosto, mas porque sabiam, mesmo sem a ciência, que a comida durava mais quando as especiarias estavam presentes. Agora,
Nós sabemos o porquê. Muitas especiarias contêm compostos antimicrobianos naturais que combatem bactérias, fungos e até a oxidação. São o arsenal químico da natureza. Veja a canela. Ela contém cinamaldeído, que rompe as paredes celulares das bactérias. O cravo produz eugenol, que inibe as enzimas microbianas. E a cúrcuma contém curcumina. Misturas de especiarias não apenas têm um ótimo sabor, elas criam efeitos sinérgicos, atacando os organismos de deterioração por múltiplas vias. Uma mistura clássica de canela, cravo, pimenta da Jamaica e pimenta do reino não apenas saboriza, ela defende. Mas há um detalhe: especiarias inteiras funcionam melhor. Elas retêm sua potência por muito mais tempo do que as versões moídas. Armazene paus de canela, grãos de pimenta ou folhas de louro inteiros em recipientes herméticos, longe do calor e da luz. Moa apenas o que for usar. Especiarias pré-moídas perdem até 50% de seu poder antimicrobiano em poucos meses. A forma como você usa as especiarias também importa. Temperos secos criam barreiras na superfície. Óleos infusionados levam os compostos ativos para o interior dos alimentos. E se você estiver defumando, jogue especiarias inteiras sobre as lascas de madeira. O resultado é uma fumaça rica em compostos, que combina preservação e sabor em um único passo. As especiarias também combinam perfeitamente com o sal. Uma proporção de 3:1 de sal para especiarias na cura de carnes extrai a umidade, enquanto a mistura de especiarias adiciona camadas de proteção antimicrobiana. Isso não é apenas tempero, é estratégia. Quer ir além? A ativação pelo calor aumenta a potência. Toste as especiarias inteiras em uma panela seca antes de moer. Isso quebra as paredes celulares e libera os óleos essenciais, onde reside a maior parte do poder antimicrobiano. Começamos este episódio com o sal, extraindo umidade para preservar carnes, peixes e até vegetais. Agora, encerramos com um ingrediente muito diferente. Existe uma técnica que parece indulgente, até mesmo contraditória, mas que preserva pelo mesmo princípio: a extração. O açúcar, quando usado em concentração suficientemente alta, não apenas adoça, ele desidrata, bloqueia a ação de bactérias e cria um dos alimentos preservados mais duradouros do mundo. Este processo é chamado de desidratação osmótica. O açúcar extrai a água tanto do alimento quanto dos micróbios, deixando para trás um ambiente seco demais para que as bactérias sobrevivam. Onde não há água, não há deterioração. A fruta cristalizada é um exemplo clássico. Fatie a fruta finamente e cubra-a com açúcar granulado em uma proporção de 1:1 em peso. Com o tempo, o açúcar remove a umidade, enquanto impregna as células da fruta. O resultado é uma doçura concentrada e mastigável que pode durar por anos se mantida em um recipiente vedado e seco. A geleia utiliza a mesma lógica, mas com a adição de calor e pectina. Combine partes iguais de fruta e açúcar, cozinhe a 220 graus Fahrenheit e envase em potes esterilizados. O alto teor de açúcar interrompe o crescimento microbiano, enquanto a pectina cria uma estrutura de gel. Selados corretamente, esses potes podem permanecer nas prateleiras por mais de 2 décadas sem estragar. O açúcar também é usado na cura de carnes, frequentemente combinado com sal. O sal bloqueia os micróbios nocivos. O açúcar alimenta as bactérias benéficas, incentivando a fermentação e o desenvolvimento do sabor. É este equilíbrio que cria iguarias curadas, como a brasola italiana ou o chouriço espanhol. Até mesmo flores podem ser preservadas com açúcar. Disponha flores comestíveis em camadas de açúcar extra fino e guarde-as em potes herméticos. Ao longo de semanas, o açúcar extrai os óleos essenciais e a água,
formando uma delicada casca cristalina que preserva sua fragrância, cor e forma. Mas a preservação com açúcar exige precisão. A concentração deve ultrapassar 65%. Qualquer valor inferior e você corre o risco de proliferação bacteriana. E como o açúcar é higroscópico, ou seja, atrai a umidade do ar, até mesmo um pouco de umidade pode reverter todo o processo. Armazene os alimentos preservados em recipientes herméticos com dessecantes e mantenha-os em ambientes frescos e secos. O açúcar não apenas prolonga a vida útil dos alimentos, ele captura a cor, sela o aroma, mantém a textura e transforma ingredientes frágeis em cápsulas do tempo estáveis. Desde aprender a fazer bacon até preservar a doçura em cristais de açúcar, estas 15 técnicas provam que métodos antigos ainda têm seu lugar nas cozinhas modernas. Elas não exigem ferramentas sofisticadas, apenas paciência, atenção e a disposição para trabalhar com a natureza, em vez de contra ela. Não tenha medo de testar, ajustar e experimentar. Este episódio é apenas um ponto de partida. O verdadeiro aprendizado acontece através da experiência, da tentativa e do erro. Se você gostou desta jornada, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Ainda temos muitas histórias incríveis da natureza pela frente.